Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai desmistificar a tal da inteligência artificial. Sabe, esse termo parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que a IA, ela já está em tudo quanto é canto. Está moldando o nosso dia a dia de jeito que a gente muitas vezes nem percebe. Então bora entender como é que isso funciona de verdade, passo a passo. Para começar, deixa eu lançar uma pergunta. Pensa aí, o que a Siri, as recomendações da Netflix e aqueles programas de xadrez super avançados têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Pois é, a resposta é uma só: inteligência artificial. Todos eles são exemplos perfeitos de IA em ação, cada um focado numa tarefa bem específica. Tá, mas afinal de contas, o que é IA? Bom, se a gente for pegar a definição mais formal, é a teoria e o desenvolvimento de sistemas de computador que conseguem fazer tarefas que antes só a inteligência humana dava conta. Coisas como, sei lá, reconhecer padrões, tomar decisões, aprender. Resumindo de um jeito bem simples, é o esforço da gente para ensinar as máquinas a, entre aspas, pensar e a se adaptar. Olha, um jeito bem legal de organizar as ideias sobre IA é imaginar duas escadas para classificar tudo. A primeira escada, ela separa os tipos de IA pela capacidade deles. Basicamente é sobre o poder de inteligência que eles têm, sabe? Comparando com a gente e com o ser humano. Bora começar a subir esses degraus? No primeiríssimo degrau, a gente tem a inteligência artificial estreita, que a gente chama de ANI. Pensa nela como uma super especialista. Ela é simplesmente fantástica em uma tarefa, uma só. Seja jogar xadrez, reconhecer um rosto ou gerar um texto, tipo o ChatGPT. E aqui, olha, presta atenção, porque esse é o ponto mais importante de todos. Absolutamente toda a inteligência artificial que existe hoje, sem nenhuma exceção, é desse tipo. É uma ANI. Agora, subindo um degrau, a gente chega na inteligência artificial geral, a AGI. Ah, essa sim, essa é a IA que a gente vê nos filmes, sabe? Aquela máquina que consegue aprender, raciocinar e aplicar o que sabe em qualquer área, que nem o ser humano. Mas vou ser bem direto aqui. A AGI ainda não existe. Ela é, por enquanto, o grande sonho, o objetivo lá na frente dos pesquisadores. E lá no topo da escada, no último degrau da capacidade, a gente encontra a superinteligência artificial, a SI. Aqui a gente já está falando de pura hipótese. Seria uma inteligência, assim, muito, mas muito superior à humana em absolutamente tudo, com capacidades que hoje a gente nem consegue imaginar como seriam. É um futuro que, claro, primeiro depende da gente conseguir criar a AGI, né? Esse quadro aqui, ele resume essa primeira escada de um jeito perfeito. Olha só, de um lado a ANI, que é o que a gente tem hoje, real, funcionando e focada em uma coisa só. No meio, a AGI, que é ainda teoria, a meta de chegar no nível humano. E lá na ponta, a ASI, que é hipotética, a ideia de superar a gente. Entender bem essa diferença é o primeiro passo para não se perder na discussão sobre IA. Certo. Então a gente já subiu a escada da capacidade. Agora vamos para uma segunda escada, que foi proposta por um pesquisador chamado Arend Hintze. Essa aqui classifica a IA de um jeito diferente. Não é pelo poder, mas sim pela funcionalidade, ou seja, pela maneira como ela pensa, como ela processa informações e interage com o mundo. E essa escada da funcionalidade tem 4 degraus bem definidos. A gente começa com as máquinas reativas, depois sobe para a memória limitada, e é aqui que mora quase toda a IA de hoje, viu? E aí a gente olha para o futuro, para as fronteiras da pesquisa, a teoria da mente e, por último, a autoconsciência. Beleza, primeiro degrau, o mais básico de todos, máquinas reativas. O nome já diz tudo, né? Elas não têm memória, não aprendem com o que já passou. Elas simplesmente reagem. Reagem ao que está acontecendo agora, com base em regras que foram programadas. O exemplo clássico disso é o Deep Blue, da IBM, aquele que ganhou do campeão de xadrez Garry Kasparov. Ele não lembrava das jogadas anteriores da partida, não. A cada momento, ele só olhava o tabuleiro e calculava a melhor jogada possível dali para frente. E só. Subindo um pouco, a gente chega no segundo degrau, memória limitada. E aqui é onde a mágica acontece hoje em dia. A grande maioria da IA que a gente usa está nesse nível. Esses sistemas conseguem olhar para um passado bem recente para tomar decisões melhores agora. Pensa num carro autônomo, por exemplo. Ele está o tempo todo usando os dados dos últimos segundos para saber a velocidade dos outros carros e decidir se dá para mudar de faixa com segurança. É uma memória de curto prazo, mas que, nossa, faz toda a diferença. Agora, é aqui que a coisa fica fascinante de verdade. O terceiro degrau é a chamada teoria da mente. Esse é o próximo grande pulo do gato para IA. Seria a capacidade de uma máquina entender que os outros, tipo humanos, animais, até outras IAs, têm suas próprias crenças, seus próprios desejos, suas próprias intenções.
É a base da inteligência social, sabe? E isso ainda está super experimental. É a fronteira da pesquisa hoje. E, finalmente, o quarto e último degrau, o mais hipotético de todos, a autoconsciência. Aqui a gente está falando de uma IA que não só entende a mente dos outros, mas que tem consciência de si mesma, uma máquina com um senso de eu, que entende a própria existência. Por enquanto, isso aí fica bem guardadinho no campo da filosofia e da ficção científica. Pronto. Subimos as duas escadas, a da capacidade e a da funcionalidade. E agora vem a parte mais legal, o momento de juntar tudo. A gente vai conectar essas duas visões para ter uma foto bem nítida de onde a inteligência artificial está de verdade hoje. É a hora de juntar as peças. E esse mapa aqui, ele mostra o cenário de um jeito incrível. Olha só, máquinas reativas já era, tecnologia do passado. Memória limitada é o padrão hoje, é o motor da IA que a gente conhece e usa. Teoria da mente é onde a pesquisa está quebrando a cabeça agora, é o campo experimental. E a autoconsciência continua sendo uma hipótese lá longe. É um mapa bem claro que ajuda a gente a se localizar no presente e no futuro da IA. E é aqui que a gente chega na grande sacada, a revelação que amarra tudo que a gente viu. Se a gente cruzar as informações das duas escadas, a conclusão é clara e muito poderosa. Praticamente toda a inteligência artificial que existe e que a gente usa hoje, no celular, nos carros, no streaming, é uma inteligência artificial estreita, uma ANI, que funciona com base em memória limitada. É isso, essa é a IA de hoje. Então, no fim das contas, o que é que a gente tira de mais importante disso tudo? Bora recapitular os pontos principais para fixar bem. Primeiro, tem dois jeitos de classificar a IA. Por capacidade, que é a ANI, AGI e ASI, e por funcionalidade. Segundo, e isso é o mais importante, a única IA que existe de verdade hoje é a ANI, aquela que é fraca, especialista em uma coisa só. E terceiro, o que faz a maioria dessas IAs funcionar é a tal da memória limitada. Ter esses 3 pontos na cabeça, olha, é o melhor jeito de não cair em conversa fiada e desinformação sobre o assunto. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma reflexão que está no centro de todo o debate sobre o futuro. Conforme a gente avança, a IA vai ser a ferramenta que mais vai amplificar o nosso potencial? Ou será que ela vai ser, como alguns temem, a nossa última grande invenção? A resposta? Bom, a resposta ainda não existe. Esse futuro ainda está sendo escrito.